Três vozes se encontram em um lugar onde a dor é o único idioma, em um espaço suspenso entre o silêncio pesado e o eco das máscaras quebradas. Ali, onde o tempo parece escorrer lento, a alma vaga em meio a sombras longas, como se estivesse cansada de existir, mas incapaz de se revelar. O cansaço não é apenas físico. É um peso invisível que corrói por dentro, uma ausência que preenche o vazio da rotina repetida, onde o brilho apaga e o coração se cala. É a sensação de ser espectador da própria vida, como um sonho distante do qual não se consegue despertar. E então, a pergunta sussurra no vento da alma. Você está cansado ou está emocionalmente ausente há anos? Quando penso nesse cansaço profundo, tão comum hoje, vejo algo que vai muito além da fadiga do corpo. É um esgotamento da alma, resultado direto de um silêncio que dura anos, o silêncio daquilo que não pode ser sentido, do que foi negado desde a infância. A dissociação emocional, essa distância entre o que sentimos e o que mostramos, nasce da necessidade de sobrevivência num mundo que não acolheu nossa dor. A máscara se torna uma armadura, mas também uma prisão. Muitos vivem exaustos porque carregam, sem perceber, o peso do abandono, não apenas o abandono dos outros, mas o próprio abandono de si mesmos. Esse abandono cria um vazio, um espaço interno onde a verdadeira emoção não pode habitar. E, com o tempo, a rotina se torna o eco silencioso desse vazio. O trabalho, as obrigações, os gestos automáticos, tudo para manter a aparência de alguém que está inteiro, quando, na verdade, a alma se afasta lentamente. O que chamamos de ausência emocional não é desinteresse, é um grito soterrado, um pedido de socorro que a mente cansada não sabe mais como traduzir. Gabor toca num ponto que é fundamental: o afastamento da alma nasce da dissociação da nossa própria sombra, esse lado nosso que o mundo insiste em rejeitar, que educamos para esconder. Quando uma pessoa se cansa a ponto de parecer ausente, não é só o corpo que padece, mas o espírito que recua. O ego, esse espelho embaçado pelo medo de se limpar, tem medo de confrontar o que foi reprimido. O vazio da rotina é o silêncio da alma tentando falar, mas sem saber sua língua. A máscara social, feita para agradar, sufoca o verdadeiro eu, e assim, o indivíduo se torna um estranho para si mesmo. Esse estado de ausência emocional é um sintoma do inconsciente que clama por reconciliação. A individuação, processo de tornar-se inteiro, exige que abracemos a sombra, a parte dolorida, fragmentada, rejeitada, para poder despertar do cansaço do falso self. E há algo mais, além do inconsciente da sombra, a perda da capacidade de amar e ser amado. Quando nos dissociamos, nos tornamos vazios porque a conexão essencial com o outro e conosco se rompeu. A sociedade moderna, com seu ritmo frenético e superficialidade, alimenta o medo de intimidade verdadeira. O cansaço emocional é também o esgotamento do ser para o outro, uma solidão mascarada por relações vazias, onde o afeto é trocado por papéis e aparências. Mas esse vazio que parece definitivo não é a falência do ser, mas o grito por uma vida com sentido, por uma autenticidade que restaura nossa humanidade. Por isso, a verdadeira cura está na coragem de romper a máscara, de olhar para dentro e sentir, mesmo que isso doa. Exatamente, Eric. O cansaço da máscara é o resultado dessa desconexão. O trauma, que muitas vezes nasce do abandono emocional na infância, cria fissura onde o ser se fragmenta. É como se uma parte fundamental de nós fosse silenciada para sobreviver, e essa parte silenciada volta em ecos de vazio, exaustão, ausência. Mas a máscara não é só um inimigo. Ela foi uma criação necessária para lidar com um mundo que não estava pronto para acolher nossa vulnerabilidade. Reconhecer essa dualidade, a máscara que protege e aprisiona, é o primeiro passo para reencontrar a alma adormecida. Vejo nesse cansaço emocional uma metáfora poderosa: o rio que se esquece de sua nascente, e então começa a secar. A rotina, o vazio, a dissociação são como o leito que perde o curso da água viva, aquela que brota do inconsciente, do profundo. É nesse esquecimento que a alma se perde. Porque o inconsciente não perdoa o silêncio. Ele não desaparece, ele grita em sonhos, em sintomas, em sensações de vazio. Quem caminha pela vida emocionalmente ausente carrega um mundo interior onde a luz e a sombra não dialogam, apenas coexistem em um silêncio pesado, feito de medo e repressão. A cura, acredito, só acontece quando essa luz e sombra começam a conversar. Quando o ser encontra coragem para emergir do torpor e voltar a sentir, mesmo que isso signifique entrar no território da dor. Jung, essa imagem do rio é profunda e traz à tona a ferida da dissociação, essa estratégia de sobrevivência que, no entanto, nos afasta da vida. Quando uma criança sente que não pode ser plenamente vista ou amada, ela cria uma cisão interior, um eu em que sofre em silêncio enquanto outro eu funciona no mundo, mascarado e anestesiado. Esse cansaço que muitos carregam é o peso dessa cisão que, com o tempo, se torna uma prisão invisível. O paradoxo é que, quanto mais tentamos ignorar a dor, mais ela nos consome. Mas a reconexão, embora dolorosa, é também libertadora. É um chamado para que a alma, antes fragmentada, volte a ser uma.
Há também a dimensão social que não podemos esquecer. O homem moderno vive num mundo onde o ter prevalece sobre o ser, e isso produz um desgaste existencial. O vazio que sentimos não é só interno, mas ecoa o vazio da cultura que promove a alienação e o isolamento. O cansaço emocional não é apenas uma condição individual, mas uma expressão do desconforto do ser humano numa sociedade que valoriza a produção e a aparência em detrimento da profundidade e da autenticidade. Mas, paradoxalmente, essa mesma crise pode ser um portal. Um convite para despertar a consciência daquilo que verdadeiramente importa, o amor, o sentido, a autenticidade. Quando falo de sombra, me refiro a tudo aquilo que o ego rejeita, emoções, desejos, dores que foram sepultadas para manter a máscara social. Mas essa sombra não é apenas um lugar escuro, é um tesouro oculto, um convite para a individuação, o processo de se tornar inteiro. A dissociação emocional, esse estado de ausência interna, é o eco da sombra que não foi integrada. O vazio da rotina é um grito silencioso da alma pedindo por reconexão. Pergunto, quem você seria se deixasse de se esconder? Se permitisse que sua sombra dançasse à luz da consciência, mesmo com suas imperfeições e feridas? A dissociação é, em essência, um mecanismo de sobrevivência, uma resposta a traumas não resolvidos, muitas vezes silenciosos, que nos ensinaram que sentir demais pode ser perigoso. Essa máscara cansada que usamos é um escudo frágil contra o abandono e a rejeição que fomos forçados a vivenciar. O que me toca profundamente é a dor que permanece invisível, não só para os outros, mas para nós mesmos. Reconhecer essa dor, aceitar que ela faz parte da nossa história, pode ser o primeiro passo para quebrar o ciclo da ausência emocional e começar a sentir novamente, não para sofrer mais, mas para viver mais plenamente. O mundo moderno, com suas exigências de produtividade e conformidade, cria um terreno fértil para essa alienação emocional. O vazio que sentimos é, em parte, a consequência de uma cultura que esqueceu o valor do ser autêntico. Muitos vivem presos na necessidade de serem aceitos e produtivos, sacrificando o seu próprio eu. A liberdade verdadeira, no entanto, exige coragem para enfrentar esse vazio, para sair da superficialidade e entrar em contato com a profundidade do ser. Não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor. A rotina, essa repetição quase automática, é um cárcere invisível onde a alma se enrijece. Ela exige uma parte de nós que permaneça no piloto automático, desconectada da experiência profunda. É como se estivéssemos navegando um mar sem ondas, onde o silêncio interno se torna ensurdecedor. Mas, em cada repetição, existe uma oportunidade para despertar, um instante de ruptura, um encontro com o desconhecido dentro de nós. É nesse pequeno intervalo que o inconsciente lança uma pedra na superfície calma, despertando a sombra que clama para ser reconhecida. O cansaço emocional que o sistema provoca é a exaustão da alma em fuga. Muitos aprendem desde cedo que mostrar vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, e por isso se tornam mestres em dissociação, num esforço desesperado de sobrevivência. Essa ausência interna não é falta de sentimentos, mas um sobrecarregamento tão intenso que o corpo e a mente optam por desligar. Por isso, quando nos perguntamos se estamos vivos ou apenas existindo, talvez a resposta esteja em acolher nossa própria fragilidade, em permitir que o ser ferido encontre espaço para se manifestar. Estamos diante de um paradoxo, a busca pela segurança e estabilidade nos empurra para a mesmice, mas a mesmice nos rouba a vida. O vazio não é um sinal de falha pessoal, mas o sintoma de um descompasso profundo entre o nosso ser e o que a sociedade exige. A verdadeira rebeldia, então, é permitir-se sair da rotina, romper com o conformismo e reencontrar a própria essência. O convite é doloroso, mas libertador, viva, mesmo que isso signifique sentir a dor da existência a ponto. Imagine a alma como um jardim esquecido, onde a sombra é a terra árida que ninguém deseja olhar. A máscara que usamos é como uma cerca alta, protegendo o que não queremos que o mundo veja, mas também nos aprisiona. O vazio que sentimos não é um abismo sem fundo, mas a espera silenciosa pela semente que só o encontro com a sombra pode plantar. É ali, no escuro da alma, que a vida pode germinar de novo. O corpo carrega as histórias que a mente não pode suportar contar. Quando nos dissociamos, é como se uma parte de nós se recolhesse para evitar a dor. Mas esse recolhimento é também um pedido de ajuda, um sussurro que diz: estou cansado, mas ainda existo. Aceitar esse grito silencioso é o primeiro passo para deixar de ser apenas um fantasma em sua própria vida. Viver significa estar disposto a sentir o vazio, a solidão, a fragmentação, não como castigo, mas como passagem para algo maior. Quando abandonamos a máscara, mesmo que só por um instante, sentimos o frescor da autenticidade. E é nesse instante fugaz que nos damos conta, não somos prisioneiros do nosso cansaço, mas viajantes na busca do verdadeiro lar, o de dentro de nós. A sombra, essa companheira obscura, não veio para destruir, mas para ensinar. Quando paramos de fugir dela, começamos a ouvir a canção da nossa alma, mesmo que seja um lamento. E no lamento, encontra-se a possibilidade da cura, um caminho antigo, sagrado, que poucos ousam trilhar. Quem você seria se deixasse de se esconder atrás das máscaras que o mundo ensinou a usar? A dissociação não é fraqueza,
mas uma ferida que pede cuidado. A máscara que cansamos de sustentar foi um remendo sobre a alma ferida, um disfarce para sobreviver. Mas a sobrevivência não é suficiente para viver. O convite que faço a você é para sentir, para se reconectar, mesmo que seja em pedaços, pois só assim a vida pode recomeçar. Não há cura sem confronto. Não há liberdade sem dor. Mas existe um espaço, um lugar interno, onde o vazio se transforma em silêncio criativo, onde o cansaço se torna repouso. E nesse espaço, quem se permite habitar, descobre que não está sozinho. Porque todos carregamos nossas máscaras, todos perdemos pedaços de nós, mas também todos podemos encontrar o caminho de volta para casa. Você não está só. O vazio que sente é o chamado da sua alma por presença. E se o cansaço for o preço para finalmente acordar? Quem você seria se deixasse de se esconder?